Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês de algo que desde a palavra de abertura está no meu coração. A dificuldade que nós estamos enfrentando de nos relacionar com o nosso semelhante. O desafio que estamos tendo para manter relacionamentos longos, sadios, salutares. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, pois um dos grandes alertas bíblicos dos últimos tempos seria o esfriamento do amor. Eu quero conversar com vocês rapidinho de algumas coisas que eu acho que vale a pena. Esse culto é mais curtinho, no outro eu vou poder falar um pouquinho mais, mas coloca para mim. O nosso computador está meio lerdinho, mas vamos lá. Mateus 24:12. Mateus, capítulo 24, verso 12. Depois vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pode ler, por favor? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dois lugares sempre foram tidos como detentores do amor: a família e a igreja. São dois lugares que sempre nós esperamos encontrar com muita facilidade o amor. Mas a Bíblia nos faz um alerta de que na multiplicação da iniquidade, certo? O amor, ele se esfriaria, ele iria embora. Mas para que o amor vá embora, uma coisa precisa crescer segundo o texto bíblico: a iniquidade. É o crescimento da iniquidade, certo? Que faz com que o amor esfrie. Ou seja, às vezes a gente se depara com algumas palavras que não são rotineiras, que não são comuns, nossa, e passamos despercebido, mas provavelmente se eu perguntasse ao pé da letra para a maioria de vocês o significado de iniquidade, talvez muitas pessoas não conseguissem responder. Mas a Bíblia diz que é a multiplicação da iniquidade que compromete o amor das pessoas. Se eu não sei o que é iniquidade, eu fico desprotegido, até para que eu me defenda dessa tal iniquidade, que sequer muitas vezes eu sei o que significa. Então eu peguei aqui de uma forma simples. Iniquidade, na verdade, é o desrespeito e negação às leis e mandamentos de Deus. Quando eu desrespeito ou eu nego as leis e os mandamentos de Deus, é só uma questão de tempo até o amor pelo meu semelhante, ele se retire da minha vida. Isso é bíblico. Por que é que nós vemos hoje tantos filhos que não amam seus pais, porque tratam seus pais com tanta frieza? Por que é que nós vemos as pessoas tão frias com a dor das outras? Por causa do crescimento da iniquidade, o desrespeito ou a negação dos valores, dos mandamentos de Deus. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2,
2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Coloca, por favor. Isso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós vamos até o 5. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Preste atenção, à medida em que as pessoas vão se distanciando de Deus, desrespeitando a Deus, negando a Deus, inevitavelmente, os dias vão ficando mais difíceis. Lembra a abertura de Paulo escrevendo a Timóteo? Que viriam tempos difíceis para se manter em casamento, difícil para estabelecer negócios, difícil para manter amizades, difícil para criar filhos. São tempos difíceis, porque se os homens deixaram de se orientar pelo que Deus determinou, eles vão se orientar pelo quê? Por si mesmo. Então a Bíblia diz que nós vamos nos deparar com pessoas amantes de si mesmas, onde os valores e os princípios de Deus já não são relevantes para elas. Não interessa quem essa pessoa seja, não interessa se ela é mais velha. Para que respeitar os mais velhos? Para que respeitar os direitos dos outros? Quando os valores de Deus vão embora, algum valor vai ter que substituir esses valores. E aí, Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 25, nos deixa um alerta bem interessante. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É lógico. Olha o que o texto está dizendo. Os homens amantes de si mesmo pegam as verdades de Deus, certo? E a transformam em mentiras, em comportamentos e valores que têm o propósito de servir a si mesmo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode ser mais ultrapassada apenas por aquele que nega. Ela precisa ser ultrapassada ou rejeitada, certo? Por todos. Então o pecado, ele se torna tão entranhado na vida de determinadas pessoas que elas não se contentam mais apenas em pecar. Elas se sentem incomodadas com todos aqueles que não têm a mesma prática que elas. Então esse tem sido um grande desafio. A Bíblia nos alertando que no esfriamento do amor, pelo aumento da negação, certo? A negação se tornou a tal ponto que a Bíblia se tornou um livro extremamente desconfortável para algumas pessoas, a ponto dessas pessoas desejarem remover da Bíblia textos cujos quais elas não querem cumprir. Mas beleza, está tudo certo. Elas não querem cumprir, mas não apenas não querem cumprir, elas não querem que ninguém cumpra. Então você vê que o amor esfria, porque a negação e o desrespeito às coisas de Deus aumentam. O homem começa a ser mais amante de si mesmo,
Vimos todos os adjetivos colocados sobre eles, mas faço questão de ler novamente. Os homens amantes de si mesmo tornam-se avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, certo, dos deleites do que amigos de Deus. Preste atenção. Esse é o perfil que a Bíblia diz que nós vamos encontrar nas pessoas cujas quais a iniquidade se multiplicou. Quando olhamos para tudo isso, Paulo também dá um conselho ainda falando a Timóteo. No capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 10, olha o que Paulo diz a Timóteo. 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha só. Não. Pode voltar para o 10. Deixa lá. Preste atenção o que Paulo está falando a Timóteo. Eu gosto um pouquinho mais da minha tradução, pois ela diz assim: tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, ou seja, capacidade de enfrentar oposição, amor e paciência. Paulo faz uma lista de 7 coisas que Timóteo estava sendo orientado. Primeiro, a doutrina. Depois, a maneira, a conduta, o modo de viver. Segundo, a intenção que estava por trás desse modo de vida. Mais importante de como se vive é por que se vive. Qual é a intenção que está por detrás de suas ações? É isso que ele está dizendo. A fé, a capacidade de resistir ou de enfrentar as oposições, algo que principalmente a nossa adolescência, juventude tem muita dificuldade. É muito difícil para eles ir para o ambiente estudantil e chegar lá, lidar com uma oposição tão forte, tão ferrenha, certo? Quer por material didático, quer pelo corpo docente, pelos professores, quer pelos amigos de trabalho, de escola, certo? Ao nível de oposição, às vezes, é tão grande que a capacidade dessa geração nova, eles não têm resistência o suficiente. E note que me parece que esse é um problema mais antigo do que a gente possa imaginar. Ainda no verso 3, volta no 7, por favor. Eu não sei com que tradução vocês estão aí, mas pode deixar assim, pode deixar. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É aqui que eu quero começar a pregar. Aprendem sempre, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre ouvindo as mesmas coisas, ditas por pessoas diferentes, com vocabulários diferentes, de forma diferente. No mês aqui, no mínimo, você ouve 4, 5 pessoas passando por este púlpito, conversando com você, tendo um propósito, certo? De deixar uma mensagem. Ou seja, eles aprendem, mas eles não conseguem chegar ao conhecimento.
a transformar esse aprendizado num comportamento, num modo de vida, numa intenção correta, numa fé bem fundamentada, numa resistência à oposição firme, no amor ao próximo e num poder ou num nível alto de paciência. Então me veio à mente a parábola do semeador. Uma parábola ensinada por Jesus para dizer para um orador quantos tipos de pessoas provavelmente estarão diante dele e quais serão o resultado delas. Essas cadeiras são presas, mas eu precisava pelo menos de 4 cadeiras aqui em cima. Coloca para mim aqui rapidinho. Tira ela aí, por favor. É só uma presilha. Eu não vou colocar ninguém sentado, não. Mas eu quero que você imagine que as pessoas que vão ouvir você falar, segundo Jesus, ela pertence a 4 grupos. Isso dá 25% para cada uma delas. E nós vamos dar uma olhada rapidinho na parábola do semeador. E talvez você entenda porque muitas pessoas se comportam como se comportam na sua casa, na sua vizinhança e até mesmo dentro da igreja que você frequenta, seja aqui ou seja em outro lugar. Coloque alguém que você consegue enxergar com um comportamento cujo qual eu vou traçar sentado nessas cadeiras. Marcos, capítulo 4, solo que tem pedras. E então nós vamos ter aqui a representação das pedras. E neste solo a oposição é o sol. A terceira cadeira vai representar as pessoas que vão receber a semente em meio aos espinhos. E então elas vão enfrentar um nível de pressão tão grande, certo? Que elas vão ficar improdutivas. E na quarta cadeira nós vamos ter a terra boa. E com ela nós vamos lidar com a produtividade. Tá certo? Agora, Jesus vai fazer o seguinte, a partir do verso 14, Marcos, ainda no capítulo 3, no verso 14. Vai para lá, por favor. O semeador semeia a palavra. Onde? Nos 3 solos. Vamos lá? São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Preste atenção. Talvez isso não fique muito claro em Marcos, mas vai ficar bem claro em Mateus. Coloca Mateus, capítulo 13, verso 18, e vamos entender o que vai acontecer com a turma dessa cadeira. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Perdão. Vamos lá. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Preste atenção que tem um grupo de pessoas que vão estar ouvindo a palavra de Deus. A semente. O semeador sobe aqui, que é em forma de canção, que é em forma de palavra de oferta, de campanha, certo? Que é em forma de pregação. Ele vai buscar semear alguma coisa no seu coração. E um grupo de pessoas que vão te ouvir aqui na igreja, no seu trabalho, na condução, na escola, elas vão ser representadas por uma parte. E que parte é essa? Na narrativa de Mateus, as pessoas que não vão conseguirem entender. Elas vão te ouvir, mas elas não vão entender o que você está dizendo. Preste atenção. Eu não sei nem se Satanás precisaria, certo? Remover algo que sequer eles conseguiram entender.
Mas é muito importante, quando nós estivermos falando, nós buscarmos ser o mais claro possível, principalmente para atingirmos este grupo. Porque se essas pessoas não entenderam nada, certo? Canta-se uma canção que elas não entendem, porque nós imaginamos, ou pelo menos imaginamos, que todo mundo aqui está familiarizado com a Bíblia. Certo? Nós estamos imaginando que todo mundo cantaria muito bem, caia fogo do céu e queima esse. Mas será que todo mundo sabe o que é esse fogo? Será que as pessoas estão familiarizadas com isso? Porque se falarmos coisas que as pessoas não entendem, o que elas vieram fazer na igreja? Nada, dar apenas um passeio. E essas pessoas, elas vão embora. Elas podem até por algum momento, por uma emoção, sem entender direito, elas podem vir aqui na frente atendendo um apelo que sequer sabem o que está fazendo. Eu não sei se você sabe o número de pessoas que recebem Jesus e vêm aqui à frente. É bem maior do que aqueles que conseguem prosseguir e permanecer. E tem gente que depois, se você perguntar, ele nem sabe direito o que fez. Então, Jesus está dizendo que há um grupo das pessoas cuja qual você talvez pertença. Pastor, realmente, eu às vezes não entendo nada. Eu não consigo ler a Bíblia, certo? Eu não consigo, às vezes vocês falam algumas coisas, expõem algumas questões que, na verdade, eu não consigo entender. Então, se você não consegue entender, a Bíblia é bem clara. Vem o diabo, arrebata, tira do coração. E essas pessoas, elas podem até vir ao culto, mas na verdade não faz parte dele não, certo? E eu acho que deve continuar vindo, até que uma hora alguém se conscientize que tem que viabilizar uma mensagem que também acesse essa pessoa. E eu não estou falando só de igreja não, gente. Eu estou falando de qualquer ambiente. Tá certo? Essa semana passada eu peguei um voo com um senhor, indo para Recife. E ele era um general, um cara muito bem posicionado. E ele sentou do meu lado e começou a me fazer perguntas de gente que não entendia nada. Eu não sei se vocês viram, não estou fazendo crítica nenhuma a ninguém, mas eu vi uma fala de Zezé de Camargo narrando um episódio bíblico onde Jesus tem um encontro com Abraão. Está batendo um papo. Você está entendendo? Ou seja, se você conhece um pouco de Bíblia, você viu que não tinha conectividade no que ele estava falando. Então isso mostra apenas o que as pessoas entendem. Então por que é que muitas pessoas talvez não consigam melhorar a sua vida, estabelecer um padrão de cristão na sociedade, se tornar o sol que vai oferecer sede, se tornar uma luz que vai remover as pessoas das trevas? Sim, não é porque elas não querem, é simplesmente porque elas não entendem. Você está entendendo? O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe lhe perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? Então é importante que tenhamos esse entendimento. Então, eu já tirei uma cadeira. Tá certo? Mas vamos lá. Volta lá, por favor. Deixa eu pegar Marcos aqui, que fica mais fácil. A partir do 14. Volta a Marcos, capítulo 4, a partir do 14. Agora eu vou ficar por aqui para ficar mais fácil. Isso. O semeador semeia a palavra. Vamos lá. Aí vai vir o primeiro grupo, certo? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve, logo vem o Satanás e tira a palavra. Então tá bom, Mateus nos diz que essas pessoas não entenderam, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo, 16. Semelhantemente são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Vamos lá, 17. Mas eles não têm
raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Preste atenção, porque agora nós temos o segundo grupo. A palavra foi semeada e o coração dessa pessoa é representado como um coração rochoso. Se você já foi em Israel, você deve entender um pouquinho o que ele está querendo dizer. Certa superficialidade da terra na maioria dos lugares, ok? Onde sempre a terra disputa espaço com as pedras. É um solo rochoso, tá certo? O deserto da Judéia, principalmente, ele não é como o deserto do Saara, de areia, certo? Ele é chamado de deserto, primeiro porque é inabitável, tá certo? Mas ele é composto de terra e pedra. Então, o que Jesus está relacionando aqui agora é dizendo que nós vamos ter pessoas sentadas nessa cadeira, certo? Que vão receber a mesma palavra que o de lá não entendeu. Aquele lá não conseguiu pegar nada, esse aqui ainda pegou alguma coisa. Esse que sentou aqui, ele conseguiu recebeu com alegria, certo? Mas ele vai ter problema com a resistência, com a longanimidade. Ele vai ser alguém que, quando enfrentar a oposição pela própria palavra, quando ele tiver que viver lá fora, debaixo daquela palavra que ele recebeu aqui dentro, e ele tiver que lidar com as oposições, com a perseguição por causa da palavra, ele também não aguenta. Ele se escandaliza. A palavra escândalo ali, certo? Que é apenas fazer. É uma expressão que na maioria das vezes é utilizada por um caçador. Quando um caçador vai caçar, a primeira coisa que ele faz na mata é encontrar a trilha do animal cujo qual ele quer prender. Então o que ele faz? Ele coloca alimento na trilha para que o animal continue passando por ali. E logo depois ele arma naquela trilha, naquele percurso, a sua armadilha. Se ele tiver êxito, ele matou o animal. Se o animal conseguir fugir, o animal se escandalizou. Ele saiu do caminho, ele foi embora, ele saiu da rota. Ele estava andando do caminho, mas ele escandalizou, certo? A palavra escândalo sai do caminho natural, o que deveria estar andando. E é isso que a palavra está nos ensinando. Nós vamos ter um grupo de pessoas que vem para a igreja e que amam receber a palavra, amam cantar a palavra, né, em louvor, entra no coração deles, eles recebem com alegria, gostam dos pregadores, eles gostam de tudo. Eles só têm um problema: eles têm dificuldade de resistir a essa pressão. Quando eles recebem a pressão, a angústia e a perseguição por causa da palavra, eles não conseguem. E aí eles não conseguem, eles não conseguem seguir um padrão moral. Eles têm dificuldade. Eles são gente boa, sim, mas eles enfrentam uma pressão tão grande que eles não conseguem se manter. É isso que a Bíblia está falando dos nossos ouvintes, tá certo? Talvez aqueles dois aqui frequentem a igreja com uma certa regularidade, com uma certa satisfação. Alguns não sabem nem o que veio fazer. Depois de um culto, se você perguntar o que pregou, ele não está nem aí. Ele está mexendo no celular. Ele está nem aí. Já que ele não entende, ele se distrai. Tá certo? Ele vai se distrair, ele não consegue entender. O segundo não. O segundo recebeu, ele gostou, mas ele tem dificuldade com as pressões. Tá certo? Vamos para o terceiro? Então coloca aí. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Vamos lá. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra,
ficando ela infrutífera. Bom, eu vou deixar esse aqui ainda, porque esse aqui ele não sai da igreja, ele só não produz. Esse aqui normalmente ele não vai desviar, tá certo? Ele só vai dividir a atenção dele. Ele não é alguém produtivo. Ele é alguém que vem à igreja, certo? Ele gosta, ele recebe, ele entende, tá tudo certinho. Ele só tem problema, certo? Por quê? Porque o nível de entrega, certo? Lembra quando o Eduardo veio aqui falando de oferta? É o nível de entrega, ok? É o seu nível de entrega. O quanto você pertence a Deus, não é o quanto você sabe dele. Nicodemos sabia muito mais sobre Deus do que Pedro. Pode ter certeza disso. Certo? Muito mais. Mas o nível de entrega de Pedro para Deus era muito maior do que o de Nicodemos. Então, se você puder ter as duas coisas, é muito legal. Agora, se você tiver que optar em uma das duas, eu vou, apesar de que uma não, como é que você vai se entregar a alguém que você não sabe nada a respeito dele? É difícil. Mas o nível de entrega que me encanta. Quem lembra aqui, mora nessa região há muito tempo, irmão Onofre? Alguém lembra dele? Isso, morava lá no Santo Antônio, certo? Ele, para ler a Bíblia, pedia a um de nós que íamos lá para ler. Eu não sei se vocês lembram disso. Ele era analfabeto, ele não sabia ler, certo? E se soubesse era muito pouco. Não vou dizer que era analfabeto de tudo, porque eu também não tinha tanta intimidade. Mas eu já fazia fila para aquele homem orar. A proximidade daquele homem era algo sensacional, extraordinário. Ele sabia muito pouco, mas o nível de entrega era muito alto. Nos espinhos, o que acontece? A semente não morre, ela só não produz. E há uma sentença para uma árvore improdutiva na Bíblia: ela será cortada e lançada no fogo. É isso. É muito importante nós entendermos isso, porque parece, não, mas eu estou aqui, então tá certo, você é o cara da cadeira de carro, tá bom, e eu entendo todas as suas necessidades, todas as suas ambições, todas as suas preocupações, todas as contas que você tem para pagar, eu entendo tudo isso, sua fé só vai precisar aumentar um pouquinho mais, certo? Para que através da sua fé você entenda que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso que provê todas as coisas, das mais simples às mais. Eu levantei esses dias de manhã e na minha sala tem um sofá marfim. Devia ter, para não errar, pelo menos uns 200 cupins no meu sofá. Estava pretinho de cupim. Eu apavorado de que aquilo passasse para outra coisa, para outro lugar. O que é que eu fiz? Peguei o sofá, puxei para fora e já deixei lá fora. Já estava caindo aquele pozinho. E eu pensei, eu preciso de uma dedetizadora. Conhece alguma aqui em Xerém? Que pudesse me indicar? Se você é de Xerém. Pois é, eu também não conheço não. Dedetizadora. E eu falei, sabe aquela coisa que você fala, você que é meio religioso? Jesus! Onde eu vou arrumar uma dedetizadora? E peguei meu carro e fui lá tomar um café, brother. Cheguei lá, o cara sentou e falou: ei, pastor, tudo bem? Falei: tudo bem. Gosto muito do senhor. Nunca tinha visto o cara. Ele falou: eu estou por aqui, tem um negócio no futebol aí, mas eu sou lá. Eu acho que ele é de Mesquita, uma coisa assim. Eu falei: tá legal. Vou te dar o meu cartão. Quando ele me deu o cartão, era da dedetizadora. Eu não sei se você lembra disso, Reinaldo, né? Certo? Deve ter umas 3 semanas mais ou menos. Eu falei: mano, é dedetizadora. É negócio de cupim em si. Ele falou: especialidade matar cupim, está na égua do cupim, o cupim faz assim, o cupim perdeu o azar, me contou a história do cupim.
toda. Eu falei com ele, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de botar o meu do lado de fora precisando de um antideslizador. Você vai lá em casa agora. Ele falou, vou. Mas me passou o orçamento, certo? Já encontrei com ele outras vezes lá. Por quê? Porque Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Ele cuida das pequenas coisas e das coisas grandes. Amém? Eu estou te contando coisa que para você pode não ser nada, mas onde eu arrumo uma antideslizador? Certo? Eu estava precisando. E ele me escutou, foi tomar café comigo e me apresentou o cara da... Mas vamos aqui, porque senão eu não termino. Agora, olha só, certo? Esse aqui fica na igreja. Só que ele não produz nada. Você conhece alguém assim? Não, né? Não, né? Conhece aquele que vem assim, lá uma vez ou outra, até gosta, mas uma vida bagunçada. Conhece não, né? Conhece aquele que não entende nada? Nada. Esse dia eu estava num culto, falei, abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, versículo 7. Um movimento para abrir. Quando de repente um dos que estava procurando olhou para mim e falou, não tem. Eu falei, sério? É só para você ver que tem gente que não sabe nada. E pior, tem gente que sabe mesmo. Porque tem uns que nem sabe que não sabe. Porque a pessoa que sabe que não sabe, ela já é instruída. Certo? Agora presta atenção. Bota no 20. Os que foram semeados em terra são aqueles que ouvem a palavra e a frutificando a 30 e a 100 por 1, de acordo com a capacidade, certo? Sim ou não? Então nós dividimos aqui a turma da igreja em quantos? Então agora você olha o cara do passarinho. Passarinho, piu, piu. Aqui, ó. Para ninguém dizer que não entende. Passarinho, passarinho. Certo? Tem gente que morre quando eu faço isso, mas eu morro, pelo menos morre com Jesus. Esse aqui é o da pedrinha. Entendeu? Esse aqui é o do... Isso. E esse aqui é o da terra. Ou seja... De cada 4 pessoas que entram na igreja, uma tá legal, para 4 lascada. Aí eu estava perguntando, Jesus, o que a gente faz? Vamos tomar conta das lascadas, sim ou não? Sim ou não? Não. Vamos pedir ajuda às boas. Porque sozinho não dá para tomar conta. Mas você precisa descobrir quem você é. Sabe qual é o problema? Quantos aqui vieram de outra igreja? Levanta a mão. Pode levantar a mão aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha aí, quase todo mundo. Quem aqui se converteu aqui? Levanta a mão. Ó, então você que não levantou a mão, deixa eu tentar de novo. É a turma da cadeira aqui, dessa aqui. É a turma dessa cadeira aqui, não é possível. Presta atenção, nós temos, e esse é o meu grande desafio, gente, é achar esses 25 dos 100, vamos pegar 100 pessoas, certo? 25, onde eu estou, quem sou eu, certo? Segundo grupo, se me perseguir eu nego. Terceiro grupo, eu estou atrás, é de La Plata. Você está entendendo? Estou querendo a benção. Tem campanha aí para ficar rico? Uma casa no céu e 3 na terra. Isso aí. Você está rindo, mas é sério. Então, pelo menos a gente precisa saber quem nós somos. Sabe, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, não. Estou tentando fazer você olhar para você. Certo? Não é olhar para os outros, não. É você olhar para você. E descobrir quem você é. Por quê? Porque Jesus está voltando. A maneira cuja qual... gente,
Eu não sei se você já ouviu isso. Eu vou falar, eu sei que estão gravando isso, estão transmitindo, então vai ficar registrado, porque tem gente que pode provar. Jesus anda aparecendo no Egito para muçulmanos. Aparecendo, não é conversa fiada não. Esse ano agora eu vou lá na igreja do Lixão, do Samed. Você consegue entender? Jesus está voltando. E nós temos que tomar uma providência primeiro para fazer o evangelho chegar ao cara que não entende. Certo? Segundo, para dar condições a essas pessoas aqui, ó, de serem fortalecidas por aquele grupo da cadeira de lá, ó. Que é esse grupo aqui, ó, esse aqui, ó, que a gente tem que unir para nos ajudar a tomar conta dos três. Certo? Ajudar a tirar os espinhos que sufocam aqui, entendendo a importância das coisas e dos bens materiais, certo? Mas que o reino de Deus é maior do que tudo isso, e o Deus que nós servimos provê todas as coisas, amém? Nos fazendo forte o suficiente para superarmos as perseguições da turma dessa cadeira aqui que não consegue se firmar, certo? E nos ajudando e nos dando estratégia para conversarmos e levarmos a palavra para esse grupo, porque segundo a palavra de Deus, Deus não quer que ninguém se perca, e somos nós que vamos trabalhar isso. Nós precisamos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Diminuindo a iniquidade, parando de relativizar. Aí não tem essa história, mano. Não tem. Certo? Não tem isso. Ah, pastor, uma igreja que não é inclusiva, porque as pessoas nascem desse jeito. Meu irmão, não tem isso. Não tem. Não tem como negociar. Não tem como relativizar. Não tem. Tá certo? Agora também, a única forma de não precisar relativizar é amarmos. Porque o amor constrange. As pessoas, quando são amadas, certo? Quando elas se sentem amadas e respeitadas, até mesmo por quem não concorda com sua prática. Eu fiquei, e termino aqui, uma das notícias mais tristes que eu recebi nos últimos anos foi do fim do programa do Raul Gil no SBT. Um programa que abria portas para que o gospel pudesse se apresentar. Um programa onde os bastidores do programa, certo, eram extremamente agradáveis, ordeiros. E um programa que me deu duas oportunidades. Uma, de participar do chapéu, certo? E eu tive uma experiência bem legal, porque foi o único programa que um chapéu ele ficou sem levantar, por causa da resposta que eu tinha dado, e ela seria muito complicada para eles, e aí eles não abriram o chapéu, mas eu pude, e também não vou dizer aqui o que tinha sido, eu não tirei o chapéu para aquela pessoa ou para aquela instituição. E o meu encontro com a Tami Miranda, a filha da Gretchen, certo? Que foi um encontro pautado na oração da igreja, e quem lembra sabe, eu pedi muita oração para estar lá, e que me mostrou que o amor é capaz de fazer, com respeito. Então o mundo precisa ser alcançado. Que mundo, pastor? O seu. O seu, fique de pé. E eu quero trazer de volta as 4 cadeiras para cá, porque é nossa função fazer com que o evangelho chegue a todos, sejam eles capazes de entender
sejam eles fragilizados pela pressão da perseguição, sufocados pelos interesses das coisas materiais. Mas se você sentou hoje nessa cadeira, se prepare para nos ajudar, porque sozinho nós não temos como cuidar dos outros. Não se preocupe com a produtividade. Um a 30, outro a 60, outro a 100. Se você quer se tornar mais produtivo, lembra, a produtividade. A indiferença e o egoísmo crescem à medida que o tempo passa. E isso é algo que não acontece por acaso. Em Mateus, no capítulo 24, verso 12, Jesus nos alertou sobre isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este é um dos sinais dos tempos, um aviso claro de que precisamos estar atentos para não cair nessa armadilha. O esfriamento do amor não surge de repente, ele é o resultado de pequenas escolhas diárias que muitas vezes passam desapercebidas. São os momentos em que escolhemos o egoísmo em vez da generosidade, a indiferença em vez da empatia, a pressa ao invés da paciência. Vivemos em um mundo onde a iniquidade se multiplica, um mundo onde os valores de Deus são desconsiderados e as pessoas se afastam cada vez mais do amor verdadeiro. A iniquidade, ou seja, o pecado, não afeta apenas nosso relacionamento com Deus, mas também nossa capacidade de amar o próximo de maneira genuína. Jesus nos ensinou que o amor é a base de toda a lei e dos profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como está escrito em Mateus 22, do 37 ao 39, são mandamentos inseparáveis. No entanto, quando nos distanciamos da presença de Deus e ignoramos seus princípios, nosso coração se torna vulnerável e aberto à frieza. A falta de perdão, o rancor, a busca por interesses egoístas e a falta de tempo para cultivar relacionamentos são algumas das maneiras pelas quais permitimos que o amor se apague em nós. E aí, quando o amor se esfria, as consequências são graves. Relacionamentos se tornam frágeis, famílias se desestruturam, comunidades perdem sua unidade e até mesmo nossa fé pode ser abalada. O esfriamento do amor nos isola, nos torna incapazes de refletir a luz de Cristo ao mundo. Não podemos nos esquecer que o amor é o que nos identifica como discípulos de Jesus. Nisso todos os conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. Então, como podemos evitar que o amor se apague em nossos corações? A resposta está em manter a nossa conexão com Deus viva e constante. Ela é a fonte do amor e somente por meio dele podemos amar de maneira verdadeira. A busca por Deus diária, em oração, em meditação na palavra, em comunhão, em louvores, faz com que nos tornemos cristãos mais práticos, que tenha o coração aquecido. Além disso, precisamos exercitar o amor em nossas ações. Não basta dizer que amamos. É preciso demonstrar isso em atitudes, em menos indiferença, em mais compaixão. O amor se fortalece quando colocamos o outro em primeiro lugar, quando escolhemos perdoar, mesmo quando a dor está grande, quando ajudamos, mesmo sem esperar receber nada em troca. Por fim, lembre-se de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária. Mesmo nos dias difíceis, quando parece que o mundo está contra você, escolha o amor, escolha ser luz. Escolha refletir o amor de Deus em todas as áreas de sua vida. Afinal, foi o amor que nos alcançou, nos transformou e nos deu um novo propósito. Que ele nunca se apague em nós. Eu espero que essa mensagem tenha sido edificante para você. Se foi, deixe aí nos comentários a forma como Deus falou contigo. E se você não é inscrito ou inscrita no canal, aproveite esse momento para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Deixe aí também o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Isso é muito importante para a gente, viu? Que Deus te abençoe ricamente. Até breve.